Lula embarca para a China. Comércio, alianças e guerra na Ucrânia estão entre os assuntos a serem discutidos pelos dois países. E você vai ver também. O Congresso instala 4 comissões mistas nesta terça para apreciar medidas provisórias de Lula. Inflação desacelera em março e é a menor para 12 meses desde 2021. Erupção de um vulcão transforma o dia em noite no leste da Rússia e gera alerta para a aviação. Vitor Pereira é demitido após perder 5 títulos em 3 meses no Flamengo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta manhã para uma viagem à China. A visita presidencial deve alavancar cooperação técnica e científica no agronegócio e também nas exportações brasileiras. Vamos ver. A estimativa é que a missão da delegação brasileira na China vai contribuir com o avanço do comércio bilateral. A intenção é favorecer a relação entre o agronegócio do Brasil e o país asiático, de modo que a parceria com a China seja fortalecida no fornecimento de insumos, equipamentos e tecnologias. O país asiático é, há quase 10 anos, o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Em 2022, teve participação de 31,9% no valor das vendas ao comércio externo, totalizando mais de 50 bilhões de dólares. A comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária, que voltou da China em 29 de março, fez um balanço positivo da viagem, desde o reforço da qualidade da carne bovina brasileira, com a confirmação do caso isolado e atípico de vaca louca em um animal no Pará. Outro destaque foi a oportunidade para mais produtos serem comercializados com a China, como algodão, milho, uva e gergelim. A expectativa agora é que o presidente Lula assine pelo menos 4 acordos do agronegócio, incluindo uma certificação digital para diminuir a burocracia a exportadores brasileiros e um acordo que permite a operação direta entre real e o yuan chinês, excluindo o dólar da equação. E como a gente viu agora, o investimento no comércio bilateral é um dos focos da viagem do presidente à China. Mas muitas são as dúvidas em como ou quando, na prática, sentiremos as consequências dos novos acordos. A ida do presidente Lula à China e o que isso representa para o país é o tema da nossa entrevista de hoje. A gente conversa agora com o internacionalista Rodrigo Reis. Ótima tarde para você, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Daniela. Bom, Rodrigo, a China, de fato, é o maior parceiro comercial do Brasil. Em 2022, teve participação de 31,9% no valor das vendas ao mercado externo, totalizando mais de 50 bilhões de dólares. Qual a expectativa dessa viagem? Quais os acordos que devem ser firmados? E também queria que você falasse sobre o agronegócio. Ele é, de fato, o foco principal? Bom, eu acho importante a gente, primeiro de tudo, contextualizar um pouco do retorno do protagonismo, né, que o presidente Lula vem buscando nesse terceiro mandato. Então, isso fica muito evidente pelas novas parcerias e o posicionamento na política externa, né, que o mandato, nesses 100 primeiros dias, vem buscando. Uma das coisas que eles buscam claramente é o multilateralismo, então o fortalecimento com essas relações, né, entre países e parceiros. Esta viagem especificamente é a terceira viagem do presidente Lula ao país asiático, né, e tem claramente uma pauta de poder fortalecer esse maior parceiro comercial que é a China atualmente, né, estreitar laços e estabelecer parcerias para continuidade aí, buscando, né, essa aproximação nos 4 anos que se seguem. Então, a China, como você próprio mencionou, né, é o maior parceiro, a maior troca comercial que existe. E só para dar uma dimensão do quanto importante, né, o volume comercializado gira em torno de 150 bilhões de dólares.
e ele é maior 21 vezes do que quando Lula fez a primeira visita ao país, né? E eu acho que é importante mencionar, como você disse, a questão da parte do agronegócio, né? A maior troca que existe é especialmente em soja e minérios. Então, o agronegócio tem, sem sombra de dúvidas, né, um posicionamento e uma importância estratégica nesta viagem. 40 autoridades acompanham o presidente, entre eles governadores, deputados, empresários brasileiros. Qual é a justificativa, qual a importância dessas figuras ao acompanharem o presidente? Eu acho, Daniela, que é uma questão muito clara de poder trazer diferentes setores brasileiros, né, para uma viagem que vai centralizar e deve centralizar mais de 20 acordos comerciais, que é o que eles colocaram como objetivo nessa busca, né, de realmente poder atingir isso. Então, a gente tem diferentes setores comerciais representados, empresários participando, a gente tem políticos, né, de proeminência, da base governista, acompanhando essa delegação, como você própria mencionou, né, desde governadores, secretários, ministros. Você tem até legisladores, né, aí deputados federais acompanhando, que fazem parte de comissões, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que são estratégicas, né, e tem aí um poder de sensibilização que é importante. Então, realmente é uma viagem que visa unir forças nesse sentido e trabalhar com um recorte multissetorial. Não é algo somente político, mas também não é algo somente comercial. Eu acho que essa representação aí com mais de 40 delegados da comitiva, né, participantes dessa comitiva, tem esse propósito claro. Um tema interessante que tem sido pontuado é a tentativa de diminuir a burocracia a exportadores brasileiros. Para isso, uma tentativa seria excluir o dólar das negociações e operar diretamente entre real e yuan. Essa medida é válida? Qual é o impacto disso? Bom, eu acho que essa medida ela é uma tentativa de aproximação clara do Brasil da China e, de certa maneira, isso é uma sinalização aos Estados Unidos, que possui, obviamente, o dólar, né? O dólar é a moeda que intermedia as operações comerciais internacionais. Então, um certo posicionamento de que o Brasil pode fazer diferente. E com isso ele coloca e aumenta a força de barganha com o pleito, com as demandas e as negociações que existem atualmente com os Estados Unidos e, de certa maneira, indica à China que pode haver um outro caminho. O Brasil pode estreitar essas relações de uma maneira a não depender mais do dólar. Eu acho que é uma movimentação muito acertada nesse sentido, né? Ela joga com essa possibilidade de negociação com os americanos e demonstra uma intenção, né, de talvez aí intenções mais profundas e mais amplas com a China, né? Se isso vai se concretizar, Daniela, isso já é uma outra história, né? Países tendem sempre a usar o dólar, isso tradicionalmente, historicamente, é algo que nas operações comerciais é a regra, né? Mas eu acho que vale acompanhar e é um movimento muito acertado, mais uma vez, para poder abrir aqui o leque e trazer à mesa, né, diferentes países da negociação, buscando uma priorização e um fortalecimento da posição brasileira. Tá certo, nós conversamos com o internacionalista Rodrigo Reis sobre a saída do presidente à China. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. Obrigado você, Daniela. Até logo. Até mais. O Congresso Nacional instala hoje 4 comissões mistas para apreciar as medidas provisórias do governo Lula. A disputa entre Senado e Câmara atrasou os despachos. Com pelo menos 40 dias de atraso, o Congresso Nacional deve começar a apreciar 4 das medidas provisórias do presidente Lula. A mais antiga das MPs foi encaminhada há 69 dias e precisa ser analisada pelo colegiado e plenário das duas casas até 1º de junho para não perder a validade.
Os colegiados vão analisar a reestruturação da esplanada, que desmembrou ministérios e criou novas pastas. A volta do voto de desempate a favor da Receita Federal nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o novo Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O Senado havia previsto inicialmente que a instalação das comissões mistas começasse no último dia 4, mas as lideranças partidárias da Câmara foram pegas de surpresa. Com um impasse sobre o rito das MPs, o governo Lula pediu que pelo menos essas 4 medidas prioritárias tramitassem normalmente nas comissões mistas. No total, são 13 propostas travadas. Após o mal-estar, a instalação dos colegiados foi adiada para esta terça-feira. Antes da aposentadoria, o ministro Ricardo Lewandowski manteve as acusações contra Moro e Dallagnol no Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu atender um pedido da PGR e afirmou que as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol permaneçam no Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que alguns dos supostos atos podem ter sido praticados no exercício de cargos com foro especial por prerrogativa de função. No mês passado, o advogado Rodrigo Tacla Duran acusou Moro e Dallagnol pela suposta tentativa de extorsão e de perseguição. Tacla Duran é ex-advogado da empreiteira Odebrecht e réu acusado por lavagem de dinheiro na Lava Jato. Ele prestou depoimento na 13ª Vara Federal de Curitiba. O advogado apresentou foto e áudio de um possível encontro em São Paulo com representantes do senador Sérgio Moro. Após a acusação, o juiz incluiu o advogado no Programa Federal de Proteção de Testemunhas e enviou o caso para o STF, já que Moro e Dallagnol possuem foro privilegiado. Depois de 17 anos, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deixa o cargo, antecipando em um mês a sua aposentadoria. Ele completa 75 anos em 11 de maio, data em que seria aposentado compulsoriamente. E mudando de assunto, apesar da alta da gasolina, a inflação desacelerou em março. Em 12 meses, a taxa registra o menor nível em 2 anos. Puxado pela alta da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação oficial do país, subiu 0,71% em março. A taxa mostrou desaceleração e ficou menor em relação a fevereiro. Segundo o IBGE, em 12 meses, a taxa foi ao nível mais fraco em cerca de 2 anos. Até março, a taxa ficou em 4,65%, a primeira vez abaixo de 5% desde janeiro de 2021. O grande destaque foi o aumento da gasolina, que subiu 8,33% no mês e levou o Grupo Transportes a subir 2,11%, a maior variação no mês. Também se destacaram no mês os avanços de 0,82% de saúde e cuidados pessoais e de 0,57% em habitação. Por outro lado, os preços do grupo Alimentação e Bebidas, com forte peso no bolso do consumidor, tiveram variação positiva de apenas 0,05%, em meio à queda de 0,14% da alimentação em domicílio em março. E veja a seguir, erupção de um vulcão transforma o dia e noite no leste da Rússia e gera alerta para a aviação. E ainda, Vitor Pereira é demitido após perder 5 títulos em 3 meses no Flamengo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. As brasileiras que tiveram as etiquetas das malas trocadas em aeroporto de São Paulo foram soltas nesta manhã na Alemanha. Jeane Pauline e Kátia na Bahia foram detidas em Frankfurt no dia 5 de março
por estarem com malas carregadas de drogas. As etiquetas de suas bagagens foram trocadas por um grupo de criminosos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A autorização de liberdade às brasileiras foi dada pelo Ministério Público alemão. 2 alunos e uma professora ficaram feridos após um ataque nesta manhã em um colégio estadual de Santa Teresa de Goiás, no norte do estado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o ataque é um aluno da unidade de 13 anos que foi preso. O ataque ocorreu no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio. Os alunos feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Tarcísio Liberti. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Teresa de Goiás lamentou mais um episódio de violência e afirmou que as vítimas não tiveram ferimentos graves. Vale lembrar que ontem, em Manaus, um outro adolescente feriu a facadas uma professora e 2 alunos de uma escola particular. E por falar nesse assunto, o governo federal vai exigir que redes sociais retirem mensagens de ameaça a escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as plataformas devem ser notificadas sobre perfis e conteúdos suspeitos. Dino vai exigir que as plataformas criem canais abertos para atender às autoridades policiais sobre a solicitação de retirada de conteúdos com apologia à violência e ameaças a escolas nas redes sociais. O ministro cobrou ainda monitoramento ativo para que as plataformas sejam notificadas sobre os perfis e conteúdos suspeitos, identificados pela pasta da Justiça em conjunto com as polícias dos estados. Quem descumprir a notificação pode sofrer sanções, como ser alvo de investigação da Polícia Federal e de medidas determinadas pelos Ministérios Públicos. O ministro se reuniu com representantes de populares redes sociais para debater ações de prevenção à violência nas escolas e evitar ataques, como o ocorrido em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, na semana passada, quando 4 crianças foram assassinadas. O Ministério de Segurança já identificou mais de 500 perfis com divulgação de conteúdo violento contra escolas, somente no Twitter. Uma série de casos de intoxicação envolvendo o medicamento mais forte do que a morfina levantou um alerta no Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp. Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu pela primeira vez no Brasil frascos de fentanil. A apreensão chamou a atenção das autoridades americanas. Como a maior agência de combate às drogas do mundo, a Administração de Repressão às Drogas. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, análises detectaram a substância em 6 amostras de pacientes intoxicados que buscaram unidades de saúde. A série de casos em um curto período de tempo ligou um alerta, já que os registros de intoxicação por esse medicamento em anos anteriores foram esporádicos. O fentanil é um medicamento com fortes efeitos analgésicos e sedativos. Utilizado em hospitais como anestésico, pode agravar o quadro de pacientes, já que as equipes de emergência podem não identificar a substância no corpo do paciente e administrar ela em casos onde é necessária a intubação, por exemplo, o que poderia agravar ainda mais o quadro de saúde. Ele pode ser até 100 vezes mais forte do que a morfina e é 50 vezes mais viciante do que a heroína. O medicamento é normalmente misturado em outras drogas com o objetivo de potencializar o efeito viciante. Nas análises deste ano da Unicamp, o fentanil foi encontrado junto a substâncias psicoativas como K2, LSD e cocaína, além de um caso de possível aplicação do golpe Boa Noite Cinderela. E vamos agora para os destaques internacionais. A erupção de um vulcão transformou o dia e noite no leste da Rússia. Uma nuvem de cinza se espalhou por centenas de quilômetros, representando um risco para os aviões que cruzam a região. Autoridades russas divulgaram um vídeo que mostra a erupção do vulcão Shevlut no extremo leste do país. O fenômeno lançou uma nuvem de cinzas na península de Kamchatka e representa um risco para a aviação. A equipe de resposta a erupções vulcânicas emitiu um código vermelho devido à nuvem que se deslocou centenas de quilômetros ao norte e sudoeste da montanha de Shevlut.
De acordo com o órgão, a erupção está ativa com explosões de cinzas de até 15 quilômetros de altura, podendo afetar aeronaves internacionais e de voo baixo. O vulcão Cheviolut tem entre 60 e 70 mil anos e a península de Kamchatka possui uma população pequena. Segundo o Programa de Vulcanismo Global do Instituto Smithsonian, quase 12 mil pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros ao redor do vulcão Cheviolut. O governo dos Estados Unidos está investigando um aparente vazamento de documentos altamente sensíveis relacionados à segurança. Segundo declarações do Pentágono, o episódio representa um risco muito grave para o país. O vazamento, que está sendo investigado pelo Departamento de Justiça, parece incluir avaliações e relatórios secretos de inteligência que abrangem não apenas Ucrânia e Rússia, mas também análises sobre aliados dos Estados Unidos. Depois de saber do vazamento, o Departamento de Defesa rapidamente encaminhou o caso para o Departamento de Justiça, que abriu uma investigação criminal. O Pentágono informou tomar medidas para restringir o acesso a informações confidenciais e lançou um esforço multiagência para revisar as implicações da divulgação para mitigar o impacto que a divulgação desses documentos pode ter tido na segurança nacional dos Estados Unidos e também em nossos aliados e parceiros. Um fluxo constante de dezenas de fotos de documentos foi divulgado no Twitter, no Telegram, no Discord e em outros lugares nos últimos dias, mas é possível que alguns tenham circulado online durante semanas ou até meses, antes que começassem a receber a atenção dos meios de comunicação na semana passada. Muitos já não estão disponíveis nos sites nos quais apareceram pela primeira vez e, ao que parece, os Estados Unidos continuam trabalhando para eliminá-los. Após perder a final do estadual para o Fluminense no último domingo, o Flamengo anunciou hoje a demissão do técnico português Vitor Pereira. Vamos ver. O treinador disputou 4 finais e perdeu todas, além de fracassar no principal objetivo do Flamengo no começo do ano, o Mundial de Clubes da FIFA. Por mais que a diretoria tenha prometido que o português comandaria o time no ano todo, o mau desempenho da equipe falou mais alto. A torcida já pedia a saída do treinador, porém a multa de 15 milhões de rescisão do contrato era um empecilho para o rubro-negro. A passagem durou apenas 4 meses e VP acumulou 21 jogos, venceu 12, empatou 2 e perdeu 7 vezes. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco eu volto a 1h50 com mais informações para você.